Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub X Talks, esse podcast que conversa com personalidades aqui do Ceará, seja empresários, empresas, atletas, artistas, para a gente bater um papo aqui leve sobre a área de atuação desses convidados. E hoje a gente vai bater um papo aqui que pode ser para alguns empresários meio cabeludo, mas esse pessoal que está aqui, esse time que está aqui resolve problemas de empresários. Estou aqui com o pessoal do Grupo Martins e Lemos, né? Estou aqui com a Alice, Samuel e Leandro, receber eles aqui para a gente bater um papo, né? O Grupo Martins e Lemos, coloca aqui na tela, Lucão. O Grupo Martins e Lemos é um grupo que tem 3 braços de atuação, né? Tem o escritório jurídico, que atua na área previdenciária, tributária, trabalhista. Então, você que tem uma empresa, quer ter uma tranquilidade na sua gestão, o Grupo Martins e Lemos te ajuda nessa parte jurídica. E não só isso, depois de mais de 30 anos de atuação, o Grupo Martins e Lemos fez novas empresas, novos braços de atuação, que inclusive cada um está representando aqui um braço de atuação, né? A Alice representando o braço jurídico, né, que é o escritório de advocacia para empresas. O Samuel representando aqui a MLTex, que é uma consultoria, né, contábil, uma consultoria tributária para as empresas, para ela fazer o planejamento e não estar pagando impostos indevidos ou errados. E a MitriWeb, que é um braço de tecnologia do Grupo Martins e Lemos, que ajuda com soluções de inteligência artificial, programas, a ter uma inteligência tributária. Vamos começar aqui o papo. Primeiro, cada um se apresente e fale um pouquinho ali do seu grupo, do seu braço dentro do Grupo Martins e Lemos. Vou começar aqui com as damas, com a Alice. Obrigada, Eric. Prazer estar aqui com você, né, com os ouvintes aí também. A Martins e Lemos, então, né, estou responsável aqui por falar da Martins e Lemos Advogados. Foi idealizada há bastante tempo, né, mais de 30 anos, com a ideia de ser um escritório jurídico, voltado ao tributário. Porém, com o tempo, foi necessário vincularmos aqui outras funcionalidades, né? A consultoria ela veio muito forte dentro da parte jurídica, consultoria tributária, com inteligência tributária, com consultoria fiscal. E a gente viu que os advogados, nós que atuamos no tributário, mas também outros escritórios, começaram a necessitar dessa atuação. Não só escritórios, mas principalmente os empresários, né? Você ter serviço jurídico exclusivamente era muito superficial, porque o direito ele tem também a parte executiva dele, né? Então, a gente foi idealizada lá atrás, essa questão da Martins e Lemos, como um diferencial, trazer a expertise dos advogados, mas também de contadores, não numa execução contábil, mas na parte de consultoria e de planejamento tributário. Então, o empresário, quando chegar no escritório, ele vai ter ali a atuação completa, né? Ele vai ter um processo, vai ganhar um processo, mas também vai saber calcular aquele número ali do processo que ganhou, vai conseguir se planejar, reduzir carga tributária, até mesmo sem processos judiciais. Então, a Martins e Lemos começou ali atrás, mais ou menos com 30 anos, os sócios Augusto e Francisca, né, que vieram, o Augusto ele veio do TRF da 5ª Região, né, bastante tempo ainda da criação, lá com o doutor Hugo de Brito, e quando chegou ao escritório, fundou com a doutora Francisca a Martins e Lemos Advogados. A doutora Francisca ela veio já de braço de Big Four, então veio esses 2 momentos aqui para se juntar e trazer essa prestação de serviço diferenciada, né, nessa área. Então daí, depois vieram, né, as outras empresas, digamos assim. Mas até então atuávamos com o nome Martins e Lemos Advogados, e a ideia agora é de separar, né, todas elas para deixar mais até visual para o cliente, o que é que ele pode esperar dos nossos serviços. Certo. E aí veio surgindo as outras empresas, porque vocês começaram a oferecer soluções além da jurídica para os empresários. Veio a MLTex, né? Isso. Que é uma consultoria mais preventiva, como que funciona? Então, primeiro, prazer estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade de falar um pouco aí da MLTex. Como você falou, nós atuamos tanto no consultivo, preventivo, quanto nas orientações, né? A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é bem complexo, né? A gente está aí, durante o ano, são diversas normas que se alteram e mudam procedimentos, fazem com que as empresas ajustem seus sistemas e, se isso não acontece, o risco de problemas é grande. Então, a gente atua nesse preventivo, como também em outros tipos de trabalho, né? Como as revisões das obrigações acessórias, próprio planejamento tributário, revendo a estrutura das empresas, né? Quando a gente fala de um grupo econômico, né? Isso está muito forte aí por conta
da reforma tributária que está por vir, né? Então, muitas empresas têm que rever as suas estruturas, já visando essa mudança, sabendo que a reforma tributária ela está aí ainda no nascedouro, né? A gente já existem datas para se iniciar, mas a gente não tem ainda a formalização e a efetivação de quando de fato ela entra em vigor, né? Então, voltando um pouco da MLTex, é isso que a gente faz. Né? O meu histórico aí também vim de Big Four, né? Foi onde eu comecei a minha carreira na Martins e Lemos Advogados, há 20 anos atrás, e recebi o convite recentemente para tocar junto com a Alice e o Leandro a parte da consultoria, né? Então, basicamente, é isso que nós fazemos. E aí, vocês criando essa inteligência tributária ao longo dos anos, surgiu a MitriWeb, que é uma ferramenta que vocês usavam primeiro para vocês e hoje estão disponibilizando para o mercado. Exatamente, Eric. Agradecer mais uma vez o espaço. Nós, desde o início, digamos, da constituição da Martins e Lemos Advogados, nós sempre tivemos, né, o intuito de estar inovando, né? A própria junção, digamos, da Dr. Francisco com o Dr. Augusto para constituir a Martins e Lemos, como a Alice bem lembrou, já era um modelo diferenciado, porque uniu-se a competência do advogado com a do contador para atuar no direito tributário, e isso, digamos, era algo que não existia, né, digamos, antigamente. E aí, nesse curso, digamos assim, com a evolução da forma como o fisco passa a fiscalizar as empresas, passou a ter a necessidade muito grande de você analisar os dados, de você lidar com dados fiscais, porque eles foram digitalizados e essa gama de informações ficou muito grande. E aí, ao longo dessa jornada, a gente viu a necessidade de criar uma ferramenta interna para auxiliar o trabalho dos consultores e dos advogados, no sentido de fomentá-los com mais insumos, com mais informações. Para tomada de decisão. Para tomar decisão e agilizar. Então, nós criamos internamente uma ferramenta chamada MITRE, né, que é uma sigla, que significa Módulo de Inteligência Tributária. Essa ferramenta basicamente traduzia os dados fiscais e contábeis em informação relevante para o advogado e para o contador. Isso de uma forma mais ágil, de uma forma mais precisa, o que para a gente nós ganhamos tanto em qualidade como em economia de tempo, porque tempo é o nosso principal insumo, né, na nossa mão de obra. E aí, mais precisamente, final de 22, início de 23, nós vimos que esse sistema, como já estava validado internamente por nós, ele poderia se tornar uma ferramenta útil, não só para advogados, colegas advogados, como contadores e também para os empresários e profissionais, digamos, de diversas áreas. A RH, ela também, a gente pode detalhar um pouco mais depois, ela pode auxiliar. E aí nós fundamos a MitriWeb, que é uma startup cujo intuito dela é subir, digamos, para a nuvem o nosso sistema, que de uma forma que ela não seja tão técnica, né, porque ele servia para o nosso uso interno, e passaria a ser uma plataforma web, que faria, digamos, todo esse tratamento, né, das informações e entregaria muita informação relevante. Então, foi fundada e agora nós estamos num caminho, digamos, de começar a aceleração dela, né? Fizemos um lançamento recente na Fenalog, que a gente pode falar aqui também um pouco, e eu estou tocando lá, também comecei lá na Martins e Lemos Advogados em 2005, e estou agora, digamos assim, na frente do projeto da startup. Uma coisa que é legal é que o grupo Martins e Lemos, ele está antenado no que está acontecendo, né? A gente conhece muitos escritórios de advogado, muitos contadores que eles estão presos ali nos anos 90. Eu fico imaginando como é que era fazer essa gestão só com papel há 30 anos atrás, aí, contadores, advogados, hein? Fazer essa inteligência, isso ser uma coisa mais maluca. Hoje, como você falou, tudo interligado, dados, e em tempos de inteligência artificial e dados, né? O novo ouro é o dado, né? Exato. Então, se você tiver o dado bem tratado para tomar decisão, é melhor. E você comentou que vocês foram recentemente agora numa feira para apresentar essa solução, que é a MitriWeb. Como é que foi essa experiência lá? É a feira Fenalog, né? É uma feira que já existe há bastante tempo, acho que é a maior da América Latina, aí, do mercado jurídico, onde as empresas apresentam soluções para o mercado jurídico. Mas é engraçado que dessa vez a gente viu soluções diversas. Saiu daquela questão só de softwares de gestão, de escritório, para outras soluções, né? E aí o mercado tributário, inclusive, lá presente, e levamos aí o grupo Martins e Lemos, sobretudo a MLTex, e a MitriWeb. Foram 14 mil visitas, né, na feira, então realmente é uma feira bastante grande, acontece em São Paulo uma vez no ano, e nós tivemos pela segunda vez, agora com uma estrutura maior do que a do ano passado. No ano passado a gente estava em lançamento, hoje a gente já vai com a ferramenta com mais funcionalidades, né, e ainda o serviço de consultoria. Então foi bem interessante porque a gente pôde
inclusive, ouvir as dores, né, das pessoas que lá passavam diversas. Escritório de advocacia, que é onde a feira é mais voltada para ele, departamento jurídico de empresa, contadores e outros públicos, né? Então, assim, foi bem legal. Acho que os meninos podem falar aí com mais detalhes também, os serviços assim, que mais interessaram ali para o Pronto, é isso que eu ia pessoal. perguntar para eles aprofundarem, né, que estão mais à frente. Qual é o grande diferencial ali da MitriWeb? É cruzamento de dados, é dashboard, é BI? O que vocês apresentam como diferencial porque a pessoa vê e fala, eu preciso dessa ferramenta? Exato. A gente ainda, né, não está lidando com inteligência artificial, até porque hoje, com os grandes players já atuando nesse mercado, fica caro desenvolver algo relacionado à inteligência artificial e é melhor você estar consumindo os produtos dele. Então, o nosso foco é, digamos, primeiramente, um BI de dados fiscais e contábeis e também a parte de agilidade e processamento de dados com ETL, que a gente chama, né, que é uma, digamos, é uma sigla que significa você dar o tratamento correto ao dado, você pegar o dado bruto, fazer o tratamento dele e transformar isso em informação relevante, né? Além disso, nós temos parceiros que desenvolvem robôs, né? Aí, por exemplo, na feira, já pegando o gancho no que a Alice colocou, a gente viu muita gente precisando de automações para que você pudesse concluir determinadas tarefas rotineiras de uma forma mais rápida. Por exemplo, no final de 2023, existe uma obrigação do governo chamada E-Social, que faz parte do Sistema Público de Estruturação Digital, que chama-se SPED, né? Então, toda empresa precisa informar os dados dos seus colaboradores, da folha de pagamento para o E-Social. Isso é preenchido online, digitalmente. Isso é feito pelo departamento pessoal, pelo RH, digamos, e eles fazem a partir do ERP da empresa, né, gera a folha de pagamento, folha de salários, e essa informação ela é transmitida para a Receita Federal. Certo. No momento em que foi instituída essa obrigação, digamos, de a empresa cumprir com esses dados, isso se tornou um limbo, no sentido de que, de um lado, você tem o departamento pessoal, que sabe, digamos, a constituição daquela informação, ela sabe quanto você ganha na empresa, ela sabe todo o contexto da própria apuração da contribuição previdenciária. De um outro, você tem o departamento de TI, que cuida, digamos, dos processos do sistema que gerava a folha. E do outro, você tinha o governo pedindo esses dados agora em outro formato. Então, isso passou a ser desacompanhado, digamos assim, por quem entende da geração da informação da folha. E aí, a MitriWeb, digamos, surgiu com esse papel. Olha, por que a gente não cria uma plataforma em que eu vá lá no governo, pegue essas informações e entregue isso através de um BI para que o departamento pessoal possa rapidamente conferir se o que ele fez está correto. Ou seja, está otimizando o tempo dele para ele não ter que fazer esse trabalho. Exatamente. E aí, nisso surge uma série de outras implicações. Porque como você está lidando com todos os dados da folha de salários, você tem uma série de nuances que surgem daí. Então, por exemplo, a história do robô. Também no final do ano passado, houve o surgimento de uma obrigação chamada os eventos trabalhistas, né? Que é uma parte do núcleo do E-Social, de uma informação que você precisa. Todo advogado trabalhista, quando encerra um processo trabalhista, você precisa informar esse dado lá no E-Social. Então, vamos supor que um empregado entrou com ação contra a empresa, perdeu, ganhou, aliás, e a empresa precisa pagar horas extras para esse empregado. O advogado precisa pegar esses dados e subir para o E-Social. Então, imagina uma grande banca que tem milhares de processos para poder prestar esse tipo de informação. Então, foi essa inovação ano passado no contexto social que, digamos, motivou aos advogados buscarem uma ferramenta que pudesse agilizar esse processo. Robô, no caso. Porque, querendo ou não, ele teria que dispensar uma parte da equipe dele só para estar fazendo isso. Só, digitando, praticamente. Né? Digitando e correndo o risco de prestar informação errada. Né? Enfim, isso não é um trabalho para advogado. Né? E aí, a MitriWeb, com os seus parceiros, desenvolveu um robô que faz o tratamento dessa informação, prepara toda essa base, ele entra no portal da social e faz a digitação disso de forma automatizada. Então, de modo que vai economizar bastante tempo aí da equipe, tanto da empresa, que precisa informar, como do escritório, né, de advocacia que tem que, digamos, prestar esse dado lá para o seu cliente. Então, isso é um exemplo de um tipo de produto de tecnologia que é o foco da MitriWeb, lidar com dados, entregando valor para os seus clientes, né? Entendi. E dentro da feira, né, o que vocês encontraram também de inovação, né, que acho que pelo menos chamou a atenção de vocês ali, vocês rodando lá, além da ferramenta que vocês estavam apresentando, mas viu alguma coisa mais, sem precisar dizer nomes aí de outras empresas, mas uma solução que vocês viram que é, pô, bacana isso aqui. Eu acho que a grande novidade, né, e como o Leandro falou, a questão da inteligência artificial,
acho que a grande maioria dos players que estavam lá com sistemas, né, era sempre voltado à utilização das ferramentas eletrônicas, principalmente a inteligência artificial. Né? Porque o que se busca hoje, né, como o Leandro bem falou, é a otimização de tempo. Né? Em vez do cara estar gastando tempo com processos manuais que estão suscetíveis a erros, né, você está destinando o teu pessoal para trabalhar no pensar, né? No estratégico. Né? Então, eu acho que a grande maioria dessas novidades assim, dos outros players que estavam na feira eram muito nesse sentido, com esse viés, né? Por que eu perguntei isso? Porque dá para perceber que o Grupo Martins e Lemos é muito atenado em inovação e tecnologia. Ele não fica parado ali só na zona de conforto resolvendo o que ele já resolve. Então, vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, tem uma ferramenta já, que o pessoal até disse que vai aposentar os advogados, você já ouviu falar? Não lembro o nome da ferramenta agora, que você descreve lá o seu problema. Estou me separando, há 30 anos casado, no regime tal. Aí ele já elabora lá a petição, o que tem que ser feito. Ou então dá um diagnóstico que tem que ser feito. Essas ferramentas, elas ajudam, mas não substituem o processo de um consultor e de um advogado, né, Alice? De jeito nenhum. Na verdade, assim, essas ferramentas são importantes, inclusive, para a advocacia de massa, que a gente chama. Advogados que atuam com bancário, né, tem diversas reclamações, situações repetitivas, então elas são muito importantes para situações assim, padrão. Mas quando a gente vai para uma advocacia mais especializada, né, sobretudo tributária, que todo dia você tem uma novidade, uma reforma tributária que nem saiu, como é que você vai se adaptar, padronizar algumas situações? Ainda no início é impossível. Então é necessário, e nós fomos abordados lá várias vezes, olha, eu tenho um sistema, eu uso um sistema que faz um cálculo automático, mas para esse assunto aqui ele não fez. Vocês podem nos ajudar? E aí entra uma consultoria realmente personalizada, né? Então, de fato, essa demanda, ela existe, precisa se antenar com tudo isso, mas algumas situações ainda precisam de um tratamento personalizado. Digamos assim, um padrão ele não atinge. Ele ajuda processos, mas ele não vai resolver a demanda como um todo, especialmente na área tributária. Então, assim, a gente chegou muito a essa situação lá. Outros escritórios pedindo ajuda para situações que a ferramenta do mercado que existia, outras ferramentas, não atendia. E vendo um pouco do portfólio de clientes de vocês, né? Vocês atendem da indústria, serviços, empresas de serviços, só que geralmente são médias e grandes empresas ali. Vocês têm clientes pequenos ali, pequenas empresas, mas grande, porque aqui eu estou imaginando, levantando a bola aqui pensando, né? Às vezes o pequeno empresário está ali e ele às vezes ele nem está olhando para a parte tributária porque não está afetando tanto, porque ele não tem um volume, um faturamento tão grande. Mas quando você parte para uma média, uma grande empresa, qualquer percentual ali tributário que for economizado já é um recurso considerável, né? Então acho que é aí que vocês atuam mais, né? Como é que as empresas, quais são as principais dores que as empresas chegam para vocês? Estou pagando muito imposto, como é que vocês podem me ajudar? Então acho que estou pagando imposto errado. Quais são as maiores dores que as empresas chegam para vocês apresentando que vocês conseguem resolver? Hoje, assim, são diversas, né? A questão, quando você fala de tributos, né? Parte muito de você evitar um problema, no sentido de você, muitas vezes, confiar no contador, mas o contador, ele tem uma rotina muito pesada. O contador da empresa, eu digo, né? E muitas vezes ele não consegue acompanhar toda a mudança da legislação. Então, ali você já tem um viés que é uma dor. O empresário não tem a certeza se o que ele está fazendo está correto. E se um dia o fisco chegar na empresa dele para fiscalizar, ele não vai ter nenhum tipo de problema, que é o preventivo, né? Trabalhar em cima do compliance. A maioria das empresas tem um setor de contabilidade ou ela terceiriza ali para um escritório de contabilidade? As grandes empresas, elas têm um setor de contabilidade. E né? contratam uma consultoria só para dar ver o que está sendo feito certo. Para ser, digamos, o braço, né, da empresa, um suporte, né, um suporte técnico para que a equipe possa desenvolver e focar no que interessa, que é analisar as informações e não, digamos, só saber se não está correto, né? Enfim, e hoje, com essa mudança da reforma tributária vindo, né, a MLTEX assume um papel importante nesses processos, empresas de consultoria como um todo. Porque hoje, se você falar em produto e necessidade, que é o que você está perguntando, muita gente hoje quer saber como é que vai ser daqui a um ano, né? Daqui a um ano e meio, quando eu estiver na mudança da reforma, como é que vai estar esse cenário, como é que vai ficar minha carga tributária, como é que vai ficar meu negócio, né?
E aí, o que se fala muito hoje no mercado são calculadoras de reforma tributária. O sujeito vai lá, coloca uma informação do seu faturamento, e aí faz um cálculo, digamos, superficial, para poder dizer que isso é um impacto da reforma. E não é. E aí, pegando com o que nós estamos falando aqui, nós temos a convicção de que fazer um trabalho personalizado, você atuando junto com o cliente, analisando a dor específica dele, é aí que, digamos, a gente entrega valor, entrega qualidade. Então, nós temos, por exemplo, já desenvolvido alguns projetos em que a gente senta com o nosso cliente e pergunta, a reforma está precisando ver o impacto? Que tipo de situação você quer visualizar? Tem muitos empresários já preocupados com isso aí, sem dormir aí com essa história dessa reforma tributária. Lá na Fenaló, inclusive, muitos dos que passaram, os advogados representando clientes, já tinham sido abordados porque o empresário precisava saber esse impacto. E o advogado ele vai entender, sim, do contexto jurídico, né, digamos, da norma, mas você descer no cálculo e idealizar e mostrar isso, esse cenário projetado, aí já é uma tarefa do contador consultor, digamos assim. E é por isso que a Imeritex, junto com a Mitri Web, ela, digamos, já está preparada para lidar com esse tipo de demanda, né? Então, no momento em que o empresário senta com a gente, coloca a necessidade, o próprio contador dele, né? Olha, eu estou precisando fazer uma projeção, eu preciso fazer um planejamento, por exemplo, para juntar duas empresas, uma filial com um centro de distribuição, por exemplo. Como é que vai ficar a minha operação olhando para o futuro? A gente desenvolve, digamos, um BI, que seria uma calculadora, mas a gente não gosta de usar esse termo porque vai ser personalizado. É bem mais complexo, É bem mais complexo, mas vai permitir com que a empresa possa, digamos, passar aí por esse projeto de transição dos regimes, né? E possa acompanhar a própria evolução da norma que ainda nem foi aprovada, né? A norma regulamentadora. Então, a gente consegue estar junto, pegando no braço ali do cliente, e à medida que as coisas vão evoluindo, a reforma vai saindo, você consegue estar se preparando para o que está por vir, né? Então, a gente enxerga isso como a maior dor, acredito que hoje, na área tributária. E você, Samuel, alguma dor que chega lá, que o empresário chega, cara, tem que resolver isso aqui, que eu não consigo dormir sem resolver isso aqui? Aí é como o Leandro falou, né? Eu não gosto de pensar na área tributária como um fornecimento de algo já, assim, pré-determinado, né? Eu costumo brincar lá no escritório e dizer, cara, a gente não é vendedor de livro, né? Que chega ali e chega com alguma coisa pronta, solução né? fácil. Então, assim, cara, é de diversos tipos, né? Surgem dores relacionadas à estrutura. O cara, eu tô com 5 empresas aqui, eu preciso juntar os meus negócios, né? Essa é uma específica, cara, eu preciso... Sobre essa específica, até recentemente conversando com um amigo, ele tem uma empresa que é uma empresa de tráfego pago, mas também de vendas, ajudava a empresa a vender mais com BI e tal, e tinha 5 empresas. E ele juntou agora num grupo e ele estava na dúvida, será que foi uma decisão inteligente ou não? Porque ele fez isso talvez sem consultar uma consultoria ou um advogado, para saber se vai ser monetariamente melhor, de marketing pode ser melhor, mas... Falando em fiscalmente, tributariamente, não sei se é tão inteligente. Esse é um trabalho que a gente sempre é demandado, né? É um trabalho específico para a gente desenhar cenários, né? Então, como você bem falou, às vezes o cara, de um ponto de vista de mercado, seja ótimo, mas do financeiro ele pode estar perdendo alguma coisa ali. E é como você falou anteriormente, né? A depender do tamanho da companhia, das empresas, essa perda pode ser relevante e impactar de forma significativa o fluxo de caixa do grupo até como um todo, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz bastante, né? Essa análise consolidação das atividades, digamos assim, né? Para desenhar os cenários e dizer, cara, não vai por esse caminho, porque aqui tu vai perder, para que ele possa botar na balança, junto com o que ele vai ganhar no mercado, digamos, em termos de marca, né? Se vai valer a pena ou não essa junção ou manter os negócios segregados, né, de fato. E você estava falando ainda das outras dores aí, eu te interrompi. Então, aí, cara, é aquela história. Eu costumo dizer que né, um termo, eu não gosto muito de usar termo em inglês, mas é aquele tailor-made, né? Sim. Você chega, escuta o cliente, identifica a dor e a partir dali a gente desenha um escopo de trabalho visando atender especificamente, né, aquela necessidade. Até porque no Brasil, não sei como é em outros países, aqui existem tantas especificidades, aquele setor tal tem um benefício tal,
Indústria tem isso, tem incentivo. Então não tem como fazer uma solução padrão para todo mundo. Tem que ser realmente personalizado. Exato. Então, e assim, a nossa grande atuação hoje em dia no Nordeste. Então a gente sabe que no Nordeste a gente tem diversos incentivos fiscais, sejam no âmbito federal, seja no âmbito estadual, né? Então, às vezes, o cara escuta que saiu uma decisão favorável de um determinado tema, mas que, de fato, aqui não vai se aplicar porque vai impactar no meu cálculo do benefício aqui no estado, por exemplo. Então, assim, é como eu digo, não tem nada pronto, né? É desenhado junto com o cliente, como o Leandro falou, a gente acompanha, né, essa jornada, como é que eu costumo dizer, segurando na mão do cara até a concretização ou não do que ele pretende fazer, né? Por isso que é uma consultoria, uma assessoria. Você está ali de mão dada mesmo com o cliente. Exato. O tempo todo, né? E na parte jurídica, Alice, você, geralmente empresário procura advogado quando já está no rumo do sem jeito, né? Quando tem que resolver um problema grande. Aí eu posso estar errado. Na questão tributária, geralmente o empresário procura para fazer um planejamento. Na questão jurídica, ele procura primeiro a lei quando deu um problema grande, tem que ser resolvido, e depois ele vê a importância de um planejamento jurídico também, né? Acontece demais, na verdade. Temos procurado logo já na parte final, né? E por que não pensou antes no negócio? Então, acontece. No jurídico, nós somos bastante demandados, e aí por pequenas, médias ou grandes empresas, pequenas também, porque tributo todo mundo vai pagar, para soluções, inclusive, de gestão de passivo, que a gente chama. Estou com dívida, às vezes a empresa nem sabe que tem crédito a recuperar, mas vamos começar com a dívida. Normalmente vem por essa abordagem. Estou com um problema grande, uma cobrança, então essa gestão dessa cobrança do fisco, né? E aí tem tributos federais, estaduais ou municipais, e a gente atua para regularizar tudo isso. Preciso de uma certidão negativa porque eu trabalho com órgão público. Também atuamos nesse sentido. Deixar a empresa regular, gerir esse passivo, entrar com um programa de transação tributária, fazer um parcelamento, o melhor caminho é esse, discutir aquilo ali judicialmente, ou então faz-se uma situação administrativa, gerir essa situação para que a empresa ganhe um fôlego, às vezes, em algum momento a empresa está passando por uma dificuldade, ganhe esse fôlego, recupere, e aí depois está apta, né, às atividades normais, ou manter uma situação estável de regularidade. Então, somos muito demandados nesse ponto, né, de ajudá-los a superar cobranças do fisco, seja com o contencioso, ou análises administrativas, ou mesmo a gestão geral, como falei, né? E a importância de empresas terem esse acompanhamento, tanto jurídico como da parte de contabilidade, no resultado final, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui que até já conversei em outros episódios, né? Por exemplo, donos de bares e restaurantes, né, eles têm uma discussão lá que se você colocar como drink é uma alíquota. Se você colocar separado os itens daquele drink é outra alíquota. Então tem muito empresário que não vê essas nuances e às vezes está perdendo dinheiro, né? Então a importância de ter uma consultoria jurídica e contábil para o resultado final do cliente. Se vocês puderem até citar cases sem dizer nomes, a gente conseguiu ali aumentar de 5, 10, tantos por cento no faturamento da empresa ou no resultado final, lucro da empresa. Tem muitas situações de também a empresa não enxerga, de fato, a possibilidade de recuperar um tributo. Está ali quase tudo ali evidenciado, mas ele não enxergou. Então, a gente faz muito esse trabalho também, que a gente chama de mapeamento de oportunidades. E aí já teve recuperação de diversos créditos. Uma situação que a gente também demanda muito, né? A Receita Federal, quando você paga maior, paga indevido, fica um crédito na receita e ela não vai lhe devolver muito fácil. Então, a gente atua muito nessa devolução do crédito. Muitas empresas, e aí já nacionalmente, nos procuram, porque a gente tem expertise aí nessa recuperação. Geralmente não volta em dinheiro, volta em alguma compensação tributária que você compensação, vai ter. E às vezes nem se atentam para isso, né? E a gente já tem essa expertise aí com vários segmentos, né, de recuperação efetivas, tanto em dinheiro na conta, como a gente gosta de falar, né, cai o dinheiro mesmo na conta, como também em compensações com outros créditos. Aí, diversas situações aqui. E dentro desse exemplo que você colocou, Eric, né, dos restaurantes, né, a gente pode citar, assim, alguns planejamentos idealizados, inclusive, pelo próprio escritório, pela Martins & Neves, mas que traz esse contexto de você ter a necessidade de unir vários tipos de conhecimentos específicos. Então,
Por exemplo, um estabelecimento que trabalha com refeições coletivas. São aqueles restaurantes que digamos, se localizam dentro das grandes indústrias, né? Sim. Vai lá. Inclusive grava um podcast aqui, a Serlares, aqui, já fazendo propaganda. Sim, aqui. exato. É um grande... São empresas típicas como a Serlares, né? Que ela vai preparar o alimento lá no local, né? E aí, de um lado, você tem o advogado analisando e entendendo o empresário, porque ali ele está vendendo refeição, digamos assim. Se você for olhar a nota fiscal de uma Serlares, por exemplo, Sim. você vai ver lá que ele vai destacar na nota dizendo que ele vendeu X refeições. Nesse momento, a carga tributária ela é uma, certo. porque você está tributando todos os itens. Como se ele fosse um restaurante na rua. Exato. Então entra o papel do advogado, conhecedor da lei e entendendo, interpretando a norma da forma correta, digamos, da forma que interessa para o empresário, olhando isso e discutindo. Não, aqui você não está vendendo uma refeição, porque a legislação do IPI vai dizer uma coisa, a legislação do ICMS vai dizer outra, e você consegue dar uma nuance de planejamento no sentido de que poderia aproveitar determinados incentivos para os itens que compõem a refeição, por exemplo. O arroz não é tributado, um exemplo. E aí as hortaliças... E pelo fato dele estar dentro de empresa sendo a refeição de empregados, ele está aplicando a alíquota cheia, digamos assim, Entendi. aplicando e trazendo isso mais carga tributária para o cliente, né? Sim. Então o advogado vai e pensa, olha, se a gente desse esse tipo de conotação, eu vou conseguir reduzir a carga do empresário. E aí entra o consultor e o ferramental, digamos, a parte de tecnologia. Como é que a gente estrutura uma operação para que o documento fiscal, a nota fiscal que é emitida, ela espelhe de fato o que eu estou vendendo. Que não é apenas um prato, né? E sim um conglomerado digamos, de insumos, de ingredientes que compõem aquilo. E se eu der esse tipo de argumentação jurídica, eu consigo trazer uma redução da carga tributária. Então, unindo esses esforços e sentando junto com o cliente, idealizando o planejamento, você consegue chegar numa carga tributária bem menor. E aí nós estamos falando, por exemplo, de uma redução acima de 40% de PIS/COFINS. Então, é muita coisa, porque dependendo do tipo de segmento, isso traz um resultado fantástico, né? E aí, é como eu disse, a gente senta com o cliente, a gente entende qual é a dor dele, vê qual é o contexto. Temos vários exemplos, por exemplo, empresas que trabalham, restaurantes que vendem salada, por exemplo. É outra situação que poderia se aplicar esse tipo de planejamento. Tem aquele famoso, né, que alguns chocolates que eram chocolates viraram biscoito. O wafer, né? Wafer, tem a discussão. Só mudou o nome, é a mesma coisa, mudou o nome e foi para outra alíquota ali e deve ter impactado muito aí no resultado dessa empresa, né? Mas isso com certeza foi pensado por alguém ali, Exato. Não foi a empresa ali, né? E o mercado tributário, de uma forma geral, e estou falando da advocacia tributária, ele já foi muito mal visto porque ele passava a entregar teses tributárias, como o Samuel colocou aqui. A pessoa ia lá na prateleira, pegava uma tese, chegava a oferecer para o cliente, não sabe nem se aquilo tinha aplicação para ele. Do nosso lado, em termos de grupo, né, o que a gente faz? Senta com o empresário, qual é a tua situação? Faz esse mapeamento, que é o que a Alice está colocando, né? Eu vou ver que tipos de soluções tributárias eu te entrego que vão te dar economia, ou não, que vão mitigar um passivo teu, um problema que você hoje não conhece e que a gente pode, digamos, solucioná-lo, evitando a aplicação de multas, enfim. E esses exemplos foi que deixaram claro quem precisava se posicionar enquanto grupo. Porque o advogado ele tem a atividade própria dele, que é entender o jurídico, né? Tá ali, digamos, atuando na letra da lei, interpretando-a, né? E aqui duas outras empresas para complementar esse serviço, e aí você entrega uma solução completa. Nesse exemplo de planejamento, talvez não fosse possível se nós, enquanto advogados, disséssemos, a lei diz isso. Como é que o cliente ia executar todo esse contexto de ajustar o seu sistema, de ajustar suas obrigações acessórias, se nós não tivermos essa expertise também? Então, por isso que a gente entende que é um diferencial, sim, do grupo da gente, né? Tem mais um caso que vem à cabeça de vocês aí, que vocês chegaram no cliente e só viram, isso aqui é só fazer essa mudança aqui, já tem um impacto ali de alíquota, você falou alíquota cheia, vamos para esse outro formato aqui, alguma coisa que lembre que vem à cabeça de vocês? Até do segmento de restaurante, ainda você falou, recentemente, já tem uns 2 anos aqui, saiu um programa chamado Perse, que nem era para tributar o drink de um jeito nem de outro, nesse caso. O restaurante poderia se beneficiar de sequer tributar nenhum imposto federal. Então, muitas empresas naquele momento não sabiam dessa mudança, dessa legislação, né, e atuamos ali dando um suporte de modo a zerar a carga tributária das empresas naquele momento. Então, a quantidade de especificidades que tem essa legislação brasileira, né? Por isso que é importante ter uma consultoria atenta a isso, né?
Porque todo dia sai para algum setor específico, algum ou benefício ou uma mudança, e o empresário geralmente ele está afundado na operação do trabalho dele do dia a dia. Raramente ele sai ali do tático, ali do operacional para ir para o estratégico para pensar. E você ter uma consultoria para pensar junto com você é importante por isso, né? Ter um olhar de fora, né? Inclusive a tagline da MLTech é guiando empresas construindo confiança, né? Nós surgimos com esse propósito de ser uma consultoria tributária diferenciada, no sentido de você vai atuar junto com o cliente, primeiro para ele entender como você trabalha. Você não está ali vendendo aventura, você não está ali vendendo qualquer coisa. Você está entendendo os problemas, as particularidades dele, para dar um caminho que seja, digamos, o correto, o seguro, e que ele possa participar das decisões que afetem eventualmente até uma situação que comporta determinado risco de interpretação da norma. Então a gente trabalha com a transparência a esse ponto, de dizer, olha, existe esse entendimento sobre determinado fato que pode trazer uma repercussão tributária positiva, no sentido de reduzir a carga, mas o fisco pode entender dessa forma, né? A jurisprudência já diz outra forma. Então você traz todo esse contexto para a mesa e aí isso passa a ter uma confiança muito grande do empresário, da equipe técnica, do corpo técnico dele, sim. E a gente tem clientes, digamos, dentro de casa que estão conosco há mais de 18 anos, no mesmo contrato, digamos, de consultoria permanente, né? Ou de advocacia permanente, e que isso mostra o quanto um trabalho bem feito, um trabalho personalizado, um trabalho de estar junto com o cliente, isso traz essa longevidade e essa confiança por parte dele. Né? Eu acho que esse ponto que o Leandro falou é muito relevante, né? Eu costumo dizer para a nossa equipe lá o seguinte, nós temos que estar posicionados enquanto ML Techs ou ML Advogados, né? Naquele sentido, cara, o cliente sentiu uma dor ali, a primeira pessoa que ele vai lembrar tem que ser a gente. E isso tem se comprovado ao longo do tempo, né? Às vezes você está aqui, o cara te manda uma mensagem, mandou pelo WhatsApp, né? Por que ele faz aquilo? Né? Porque ele tem uma confiança no que a gente tem feito, como a gente tem feito, né? Então, eu acho que traduz muito bem isso que o Leandro acabou de falar, né? E o que vocês diriam para empresários que ainda não contrataram consultorias contábeis ou jurídicas, porque veem isso como um custo e não como investimento? A gente deu exemplo aqui que reduzir a carga aí de 40%, né? Ou seja, um ganho aí para a empresa. Mas eles não conseguem visualizar ainda isso, né? Que é um investimento e não um custo estar com a consultoria contábil e jurídica como a de vocês. Tá deixando dinheiro na mesa? Cara, pode ter dinheiro na mesa, né? Pode ter dinheiro na mesa. Eu acho que esse é o recado. É sempre bom tá olhando essa questão e colocar isso na balança e entregar para os especialistas, né? Já pensando naquilo que a gente comentou antes. Vocês pensem no estratégico, deixa o tributário com a gente para a gente te ajudar a você pensar da melhor forma, né? Então, acho que esse é o recado. E também pensando aí, né? Sendo repetitivo, mas é o que a gente vê no momento, a questão da reforma, né? A gente vê muita gente preocupada, como o Leandro falou, na feira a gente viu bastante, mas tem gente que tá, não, mas só vai começar a mudar a partir de janeiro de 2026. Cara, janeiro de 2026 está batendo na porta. E a gente falou aqui, acho que no off, nos bastidores, que vão ter dois sistemas coexistindo durante aí alguns anos, se não mais de 10 anos aí. Então, se não for uma coisa muito acertada, pode dar algum erro, né? Você pode deixar dinheiro na mesa. A gente tem empresas que têm saldos credores de impostos altíssimos, que vai ficar um pouco limitado na reforma. Então, será que não era o momento agora de você rever isso e tentar já monetizar esses créditos, né? Uma vez que a gente sabe, o Brasil, em matéria tributária, é muito instável, né? Então, hoje está de um jeito lá no projeto de lei, mas sei lá, quando começar a vigorar de forma plena, será que isso não vai mudar até lá, né? Então, assim, eu acho que são esses recados que precisam ser pensados aí pelos empresários, né? Outro recado que aí vocês podem dar também, que eu acho, é que se a questão de levar multas ou o que for, que vem multas pesadas, né? No fisco, eles não brincam, né? Então é importante ter uma consultoria jurídica contábil ali de perto, para você evitar isso e não procurar só depois quando levar, né, Alice? Exatamente. A gente chama de compliance, né? Você
tentar se adequar às mudanças da legislação, de modo a evitar, de fato, uma autuação. Ninguém quer receber o fisco batendo na porta, e aquela prática que existia antigamente, não, eu vou falar com o fiscal, não existe, né? Não existe. Cada vez mais as relações estão automatizadas, né? Então, de fato, entregou a declaração, a Receita, a Cefaz, a Cefim já tem os dados ali e já trabalha com esses dados de forma automatizada. E cada vez mais o fisco tem se preparado, né? É isso que eu ia falar, porque assim, ó, a gente está falando aqui que vocês estão antenados, estão se inovando o tempo lá, mas o fisco também está. Eu vou Com dar um certeza. exemplo, ó, vou dar um exemplo. A Cefim, antigamente, ela demorava 1 ano para te escrever em dívida ativa. Sim. Agora, se não me engano, tá 3 meses. Se eu não me engano, 3 ou 6 meses. Ou seja, se você. Porque todos os dados estão mais rápidos, está tudo mais disponível. Então, se você não pagar seus impostos municipais ali da sua empresa, vai para a dívida ativa, aí depois para resolver na PGM é mais complicado, em vez de resolver no contencioso administrativo, né? Então, o fisco está andando rápido. Se as empresas também não andarem rápido, podem ter multas e certidões negativas vão sair, por aí vai, né? Com certeza. Um outro exemplo, né? A própria Cefaz aqui no estado do Ceará, ela já emprega inteligência artificial nas fiscalizações dela. Por exemplo, você tem um produto leite, por exemplo, leite pasteurizado, integral, enfim. Essa nomenclatura, ela pode ter diversas, digamos, subnichos dentro de estabelecimentos diversos. Por exemplo, o Mercadinho X usa leite in nat, um exemplo. O estabelecimento usa lá só LT1L, digamos, uma sigla que significa leite de 1 litro. A Cefaz já tem sistemas, algoritmos rodando para que ela possa varrer todos esses documentos e enxergar, digamos, o contexto da tributação correta para aqueles produtos, independentemente da forma como ele está escrito no documento fiscal. O que agiliza o processamento da fiscalização e que, por consequência, trará, digamos, mais resultado efetivo para o fisco, para aqueles contribuintes que não estão fazendo a coisa de forma correta, digamos assim. Então, se você está ali esperando, é muita empresa para fiscalizar, são muitas notas emitidas, eu não vou ser fiscalizado. Isso aí já é passado, especialmente no estado do Ceará, né? A Cefaz tem visto muito isso, fiscalizando estoque, movimentação, praticamente dia a dia. Hoje nós temos ferramentas também do nosso lado, digamos assim, preparadas para antever determinadas posições que o fiscal poderia autuar uma empresa. Então, se a empresa, por exemplo, é um comércio varejista, ela não acompanha o estoque, a movimentação do estoque da empresa. Hoje nós já temos ferramental para no dia a dia da empresa, à medida que os documentos são emitidos, as declarações são enviadas, a gente entregar um resultado para o cliente se ele está com algum tipo de exposição, algum tipo de diferença, algum tipo de situação que exija um procedimento de correção, se antevendo ao fisco, né? Mas eles estão se modernizando, estão agilizando, então se o lado do empresário não fizer a mesma coisa... Mas é uma tendência dos agentes fiscais adotarem o Cooperative Compliance, né? De você estar ali atuando junto com o fisco para evitar o problema, para evitar uma lide. Então, a gente, enquanto consultoria, se posiciona da mesma forma. Nós precisamos estar atentos ao tipo de informação que estamos produzindo, ao dado fiscal, para que você veja se há algum tipo de remédio para uma situação que o cliente, de fato, não está sabendo. Porque é aquela história. O tributário, às vezes, compromete a própria continuidade da empresa. Né? Muitas vezes o empresário está ali vendendo, está faturando e está achando que a empresa vai ter um longo caminho, né? Está tranquilo, mas quando vem uma fiscalização, e se de fato estiver errado, compromete a continuidade, como a Alice disse, a empresa não vai ter certidão, a empresa não vai ter como operar e acaba que o destino é fechar, né, se não se organizar. Então, a mensagem nesse sentido do compliance é você ter uma consultoria para estar ali no dia a dia vendo e atuando de forma preventiva, né? Vocês teriam esse número de margem ou percentual de quanto um planejamento tributário e jurídico pode economizar? Porque a gente falou aqui que muitos empresários só procuram quando estoura a bomba, né? Quando vê alguma atuação ou quando tá devendo alguma coisa pro fisco, alguma coisa assim. Se ele tivesse feito esse planejamento e não tivesse ocorrido talvez essa atuação, essa multa, dá para dizer, ó, uma empresa economiza em média tantos % por estar planejada e não sofrer com o fisco aí. Dá para ter uma ideia? Cara, levando em consideração, falando aqui no âmbito federal, né? Uma multa, ela pode chegar a 150% do valor do tributo não recolhido. Então, assim,
Aí vai depender do tamanho do negócio, né? Se pegar 150% de um valor pequeno, beleza, mas se pegar 150% de um valor gigantesco, né? É muito dinheiro. Sim. Então, assim, e a gente sabe que no passado, né? Eu acho que eu sou o mais velho aqui do grupo, mas eu me lembro que o fiscal chegava nas empresas, ele passava 6 meses dentro da empresa lá, Lendo os livros. pegando os livros, né? Os livros físicos, né? Hoje em dia, a gente vê casos assim, o cliente entregou uma informação equivocada, no outro dia, aquela diferença de imposto, ela já está lançada no conta corrente do cara, entende? Então, assim, como falou, vai depender muito do que, do que a gente está falando, o que foi que ensejou essa autuação, né? Essa multa, né? Então, cara, hoje a gente vê, entregou uma informação errada dentro de uma determinada obrigação acessória. Cara, o cara às vezes ele vai te cobrar em cima do valor que você omitiu, até por às vezes desconhecimento. Ele vai te cobrar pelo valor errado que está lançado lá, entende? Então, assim, no final do dia, tudo se volta para essa questão do compliance, né? Você está ali atuando preventivamente para mitigar esse tipo de erro, né? E, de novo, a depender do valor, cara, as multas podem ser expressivas, né? E não dá para chegar no percentual, respondendo objetivamente também a tua pergunta, seria até incoerente da nossa parte, né? Se nós estamos dizendo que temos uma proposta personalizada para cada cliente, seria incoerente a gente dizer, olha, em média 10%, não dá. Não dá para ter uma bola cristal e você dizer, é a empresa tal, eu vou conseguir reduzir X%. Não existe isso. Se você está sendo abordado com esse tipo de proposta, tenha certeza que ali é um chute. Porque você tem empresas do mesmo segmento, do mesmo, digamos, KINAI atividade, em que uma hora você consegue recuperar lá milhões e a outra está devendo bilhões. Então, cada cliente, cada situação é um caso, né? Porque pode ser o mesmo KINAI, a mesma proposta, mas aqui no Ceará e no Rio Grande do Sul. Isso. Que são legislações estaduais Também, diferentes, também. incentivos, por aí vai, né? Ou o contexto organizacional da empresa, né? A empresa é pagadora de tributo, ela está pagando corretamente, a outra pode não estar pagando nada, está passando uma chuva ali, está querendo aumentar a sua atuação em mercado e está só faturando, digamos, e tentando sobreviver. Então, cada empresa tem a sua história, né? E a gente consegue, digamos, só chegar nesse número depois que a gente analisa, depois que a gente para. Por vezes, nós fazemos diagnósticos antes de começar o trabalho, até para direcionar o empresário, porque ele chega com a expectativa, eu quero recuperar tributo lá no escritório. E é possível, você está pagando de fato o tributo, porque se você não está pagando o tributo, como é que eu vou recuperar algo? Se você está devendo. Então, esse tipo de situação, a gente não gosta de chegar num número. Lógico que existem alguns tipos de procedimentos que você consegue chegar num percentual. Por exemplo, há um tempo atrás, houve um julgamento do STF sobre a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Isso nós chamamos de tese do século. Toda empresa fazia esse tipo de ação judicial. Praticamente toda empresa no mercado tem essa ação, né, Alice? E aí, dependendo do tipo de abordagem, você consegue maximizar o crédito decorrente dessa ação em 10%. Isso é uma média que a gente chega. Então, se você tem esse tipo de tese e ainda não fez essa abordagem, isso é uma possibilidade, né? Então, esse tipo de situação que você está falando de um assunto específico, né, ele pode chegar assim num percentual, Eric, mas é porque realmente é complexo. Você chegar e dizer, olha, em média é 30%, 50%, é complicado. E também não tem uma regra também para outra coisa que eu vou perguntar agora. Acho que todo empresário, ele chega para um contador, para um advogado, com a dúvida, à medida que a empresa vai crescendo. Fico no lucro presumido, fico nos tipos de formatos que tem lá. O que pode ser observado, assim, claro que cada caso é um caso, mas via geral, tanto na parte da contabilidade, na jurídica, quais são os formatos que o empresário, o que ele tem que observar para escolher o tipo de empresa que ele é, né? A gente tem, digamos, três cenários assim mais fácil de enxergar, que é o simples, aí um lucro presumido e o lucro real, né? Pelo menos ali pelo crescimento da empresa, talvez ela vá galgando aí esses, né? Dependendo da atividade, você é até obrigado a escolher um deles, mas em geral é isso. E o que a gente vê muito são as empresas do simples, vão se acumulando, que aí você não pode ter, né, sócios, enfim, estourando o limite do simples, como a gente fala, e não se atenta para isso. E aí vai criando empresas ali, filhas, né, irmãs, e de repente está com uma situação complicada que a Receita Federal facilmente identifica.
Então, esse tipo de planejamento aí já há bastante tempo ultrapassado. E aí, a análise exatamente nesse crescimento, se a empresa já era o caso de estar para um lucro real, lucro presumido, né, ou mesmo com um tamanho médio, seria melhor no lucro real, por questões de ter despesas ali que deem suporte às receitas. Então, é bem comum essa demanda lá no escritório, das empresas crescendo e afastar esses planejamentos tributários que já não são mais aceitos, né? Então, é bastante demandado. Isso aí. Na parte contábil, para o empresário, o que ele tem que olhar? Lucro real, lucro presumido, simples. A grande maioria das empresas é simples? Isso aqui é uma dúvida? Em quantidade, no Brasil, a maior parte das empresas é do Simples Nacional. Né? Mas em relação a valores, com certeza, faturamento, eu acredito que o lucro real responde aí pela maior parte delas. Né? Respondendo à tua pergunta, né? Na medida em que você vai galgando esses níveis aí de formas de tributação, né? A consequência é a organização. Então, uma empresa, quando ela opta para o lucro real, ela tem que ter ali uma contabilidade em dia, né? Para poder dar suporte até o próprio cálculo do imposto de renda e contribuição social, né? Como os outros tributos também, principalmente PIS/COFINS, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é o cara estar preparado para estar no lucro real, respondendo a tua pergunta, né? Às vezes, o cara, a empresa tem que estar mais redondinha. Mais estruturada, de fato. De fato. Então, assim, às vezes o cara fala, pô, se eu estou no lucro presumido, eu estou achando que eu estou pagando muito imposto, eu vou migrar para o lucro real. Cara, cuidado, às vezes pode ser um tiro no pé ou uma mudança até prematura, né? Então, assim, eu acho que essa é a principal mensagem, assim, eu acho que a organização e como você está estruturado para poder atender a norma pelo lucro real, né? Lucro presumido já é um pouco mais simples, né? O simples, ele é simples no nome, mas assim, tem uma série de particularidades, mas também te permite algumas flexibilidades em relação à parte contábil, né? Assim como o presumido. Então, eu acho que... Assim como para definir uma pequena, média empresa e de uma grande, tem valor de faturamento anual que eu visualize ou depende de outros fatores também para eu estar num ou no outro? Não, por exemplo, qualquer empresa que fature acima de 78 milhões, ela é obrigada a estar no lucro real, né? Certo. Aí tem outras determinantes aí que estão previstas na norma, mas esse eu acho que é o principal gatilho, né? Sim. Simples, a mesma coisa. O Simples tem várias faixas, né? Que ultrapassando, aí você já tem que mudar o regime e aí você escolhe, ou vai para o presumido ou para o lucro real, né? O presumido, daria para dizer que ali, como você não está com a casa redondinha, você não sabe quanto você vai faturar ou não, você bota no presumido que vai dar uma média ali de imposto. O real tem que estar bem redondinho para saber que se eu estiver no lucro real ali, talvez eu possa pagar até mais imposto que se estivesse no presumido. Sim. O importante observar é margem, né? Sim. É margem, porque o próprio nome já fala por si só, né? Lucro presumido. A receita te dá uma presunção do que seria o teu lucro, né? Então, assim, isso você tem que ter em mente, até por mais que você naquele momento não tenha a sua contabilidade estruturada ali, mas se você tiver elementos que você determinar e visualizar se você pode ou não estar ali naquelas faixas, né, do lucro presumido, você já consegue tomar essa decisão, né? E, pessoal, a gente falando aqui de consultoria jurídica e contábil, tecnicamente é difícil. Para vocês que trabalham com isso é óbvio. Mas para o empresário, quando você chega lá, o empresário, às vezes o empresário ele nem é tão bom em conhecimento, porque ele é um bom líder, porque ele sabe contratar outras pessoas para os seus segmentos, mas como é que vocês têm essa comunicação com os empresários para explicar algo que no juridiquês é difícil, você vai explicar lá, e também na contabilidade também é difícil, como é que é essa comunicação empresário para dar os dados, para ele ter uma tomada de decisão mais clara? Também é difícil para a gente um pouco, às vezes, traduzir o serviço, porque de fato é muito técnico, né? E a gente vê muito da técnica, então essa abordagem mais comercial, ela às vezes não traduz o critério, né? O critério que é o nosso trabalho. A gente faz realmente de forma muito criteriosa e o nosso desafio é sempre transparecer isso para o empresário. Mas no final ele quer saber se vai pagar menos, né? Ou se vai evitar uma multa. Então a linguagem nesse ponto com o empresário sempre é mais objetiva. Você vai ter uma recuperação, ou você está sendo
né, sujeito aqui a uma infração dessa forma. Já com o nível do contador da empresa, um controller, aí a gente já consegue detalhar um pouco mais, né? Então, a comunicação sempre é mais difícil nessa parte, porém a gente tenta, né, demonstrar de algum modo a recuperação final para o empresário. Porque eu fico imaginando que tem empresas que vocês lidam diretamente com o empresário e tem outras empresas que ele manda o time técnico lá dele para vocês conversarem, vocês gregos que conversem lá, né? Porque, principalmente na contabilidade, deve ser difícil transmitir esses dados. Ó, pelo Techniquez, você apresentar as opções e você tentar traduzir isso de uma forma simples para ele poder tomar a decisão mais adequada, né? Eu acho que esse é o desafio, né, da MLTex, né? Quando a gente fala aí, é traduzir de forma clara, objetiva e transparente para o cliente, para que ele possa, e somente ele possa, tomar a decisão de que rumo ele vai seguir a partir do trabalho que a gente entrega, né? Então essa é a nossa missão também, né? Então, vocês também atuam na questão previdenciária, né? E no Brasil, todo mundo sabe que uma hora, daqui a alguns anos, alguns dizem 30 anos, mas uma hora a base não vai conseguir pagar quem está entrando. Isso é uma questão para o governo e tal, mas vocês sinalizam isso de alguma forma para as empresas que elas têm que ter um regime de previdência próprio ou vai do governo? Vocês também têm essa inteligência de mostrar isso? O foco do previdenciário do escritório, de uma forma geral, é muito mais na apuração da contribuição previdenciária. Certo. De quanto a empresa está contribuindo para fomentar a própria previdência, né? Que é a cota patronal do INSS, nós chamamos, né? E aí nós temos as suas derivações. Você tem o RAT, você tem uma série de outras contribuições que são devidas sobre o salário dos empregados. O nosso papel aí é enxergar se a empresa está pagando corretamente isso, né? E aí, digamos, nós não descemos no detalhe de olhar pelo lado do segurado, né? De Sim. saber se ele... Beneficiário. O beneficiário, exatamente, o segurado beneficiário. Então, a gente atua muito no sentido de dizer, olha, tem que pagar, tem que sustentar a previdência, mas tem que pagar de forma correta, né? Para que também o fisco, o governo, digamos, não saia ganhando apenas, né? Então, sim, dando um exemplo, determinadas empresas recolhem uma contribuição chamada RAT, que ela é determinada alíquota conforme a atividade que ela executa. Então, vamos imaginar que é uma empresa de vigilância privada. Então, o RAT dela, vamos supor, é 3% lá, né? A alíquota que vai incidir sobre os salários dos empregados. Você precisa observar o que a norma diz. A norma diz que a alíquota é fixada conforme a atividade principal desempenhada pela empresa. Essa atividade principal é aquela que detém o maior número de funcionários lotados. Então, se eu tenho uma empresa de vigilância que tem uma estrutura administrativa muito grande e apenas 4 vigilantes, digamos assim, não necessariamente a atividade principal dela é a de vigilância. E aí você poderia, digamos, adotar uma alíquota menor do RAT e aí pagar o que é justo, digamos, segundo o que a norma coloca. Então, são esse tipo de análise que a gente faz, além de trabalhar todo o contexto da informação que gera a apuração da contribuição previdenciária. E aí entra lá a MitriWeb, né, fazendo a leitura dos arquivos do E-Social para poder fazer esse tipo de análise, esse tipo de avaliação de uma forma bem rápida e precisa, né? E falando de planejamento tributário e de jurídico, o que vocês recomendam para os empresários? Uma vez ao ano fazer esse planejamento tributário? Ou é mês a mês, é acompanhamento de perto? O jurídico, uma vez ao ano, senta e veja como é que está a situação da empresa, se eu vou avançar ou não, vou mudar a estruturação. Como é que vocês recomendam para os empresários estarem de olho na questão do planejamento jurídico e tributário? É aconselhável um acompanhamento mensal. Digo mensal porque as situações elas vão se desenvolvendo e uma situação que foi desenhada em um planejamento pontual vai refletir certamente na apuração mensal dos tributos, né? Os tributos eles se vencem mensalmente. Então, às vezes chega uma situação pontual, como eu disse, um planejamento que é desenhado, mas o acompanhamento daquele planejamento futuro é necessário. Então, o ideal realmente é um acompanhamento longo prazo, né? Até para ver se o cenário ali se desenvolveu, finalizou o ano, seguiu. E é assim que a gente tem, inclusive, conquistado muitos clientes, porque a gente estende ali, faz um planejamento, avalia aquela evolução, o cliente gostou, ficou, fidelizou, e aí vem outro trabalho, Então, o ideal é um acompanhamento mais de perto,
de forma corriqueira aí por pelo menos um ano do que foi desenhado ali Por que que eu inicialmente. pergunto isso? Toda empresa ali, ela faz ali no começo do ano, vamos fazer aqui o planejamento estratégico da empresa, né? Missão, visão, valores, ver a questão ali contábil, de previsão de faturamento e tal, mas fazer só as mudanças são muito rápidas, né? Então, você fazer uma coisa num ano, daqui a 3 meses já pode ter mudado tudo. No contábil também é esse acompanhamento mais de perto? Sim, eu acho que andam juntos, né? Tem que andar juntos. A gente vê aí, a gente tem casos lá no escritório, por exemplo, o cara, vou lançar um produto novo, né? E aí, né, cara, desse produto novo podem surgir várias, várias oportunidades. Inclusive, putz, será que com essa nova linha de produção eu não consigo aumentar e pedir aqui um incentivo fiscal, né? Ao ponto que se você dormir no ponto aí, você vai passar aí o resto do ano perdendo dinheiro. Então, assim, eu acho que é algo que vai no acompanhamento aí, tem que estar nas agendas das empresas, né? Sim. Esse acompanhamento bem de perto. Vocês lidam também com a alta gestão das empresas, geralmente, né? Ali com os tomadores de decisão. Vocês, de alguma forma, também ajudam um pouco na gestão da empresa? Vou dar um exemplo. A maioria dos empresários, né, que a gente conhece, grande maioria, não sabe nem estruturar uma DRE e ler uma DRE ali no final do ano para saber. Ele só olha o que às vezes por faturamento, e faturamento não é lucro, que a gente sabe. Vocês também, com a consultoria, com acompanhamento, vocês conseguem dar norte assim, cara, você está achando que foi muito bem aqui, mas a tua margem está isso aqui. Vocês também dão esses indicadores na gestão da empresa, de alguma forma? Lá tanto na MitriWeb como na MLTex, a gente tem esse contexto. Na MitriWeb, falando dela especificamente, nós temos um modo chamado Mitri Fiscal. Lá, o propósito é ler as informações fiscais e entregar informação relevante para o empresário. Porque, como você disse, eu participei recente de um curso de gestão de empresas, e lá tinham vários tipos de empresários e a maioria deles não tinha sequer uma DRE para analisar o resultado da empresa. Então, através da MitriWeb, a gente lendo os dados fiscais, você entrega um BI para que o empresário saiba onde é que está a atuação dele. Por exemplo, eu quero saber para quem são os meus principais clientes, quem são meus principais fornecedores, onde é que eu estou atuando, a minha receita tem se concentrado. A gente tem uma parte do nosso BI que faz esse apanhado das informações comerciais da empresa a partir dos dados fiscais tributários. Então, você consegue projetar ticket médio, todas essas informações que são relevantes para a gestão da empresa. Então, um exemplo, na MLTex nós temos produtos específicos para você criar um BI para que o empresário possa estar acompanhando seus resultados e indicadores, porque na nossa equipe nós temos contadores, né, digamos, especialistas em direito tributário, em planejamento tributário, mas com formação também em análise de dados. Isso tem sido uma prática nossa, né? Alguns deles já estão com essa formação, para poder entregar esse tipo de solução. Às vezes o empresário não tem uma visão estratégica sobre os dados dele. Sim. E nós, conhecedores dessa informação, a gente precisa gerar riqueza com isso, né? Eu digo riqueza em termos de insights, de informações. Porque às vezes ele olha alguns dados que podem estar mascarando ali, se olhar só faturamento, ele está olhando uma métrica de vaidade só ali que tem que ver outras métricas também, né? E esse BI ajuda a esclarecer ali como é que está a saúde da empresa. É um BI, e como todo BI que se preze, digamos, ele tem uma informação muito precisa, em tempo real, e que ela serve, né, para tomar decisão. A gente estava em São Paulo, né, na semana passada, conversando com um cliente nosso, apresentando a ferramenta, né, e quando o cliente bateu o olho no BI, ele disse, nossa, que legal, né? Essa informação eu não tinha. Isso vai ser muito importante para mim, como gestora, né? Para poder eu analisar e de uma forma que ela vai ter esse dado ali de uma forma disponível, sem nenhum tipo de esforço. Porque a informação já foi produzida pela contabilidade, porque o fisco exigiu, me manda o dado desse formato. O que a gente faz é capturar essa informação com a autorização do cliente e projetar isso em gráficos, em relatórios, da forma como ele precisa. Então, um dos focos de negócio da MitriWeb, né, voltando a ela, seria produzir informação relevante para o empresário. O empresário pode ter uma senha da nossa plataforma, ele vai digitar lá no seu celular e vai aparecer, digamos, a informação que ele quer ver. Né? E querendo ou não, né, no Brasil a quantidade de CNPJs só aumenta, né? Cada vez mais tem mais empresas. Os empresários também estão
se capacitando cada vez mais, né? Nível de gestão, nível de conhecimento tributário, jurídico. Então, ter ferramentas como essa aí com certeza ajuda demais na gestão. Vocês atuam também na parte trabalhista ou é uma pequena fatia só lá? Por que eu estou perguntando isso? Porque toda empresa se preocupa. Ixi, quantos processos trabalhistas eu vou ter? Como que eu me precavejo disso para estar tudo certinho? Tem dados aí que o Brasil, acho que é o país, se eu não me engano, que tem mais processos trabalhistas do mundo. Se eu não me engano, aí vi um dado recente. Como que deixar um empresário tranquilo nesse sentido, Alice? A gente não atua no direito trabalhista propriamente dito, mas a gente tem uma funcionalidade no Mitre que é exatamente auxiliar a questão das reclamatórias trabalhistas que uma empresa tenha e precisa informar no E-Social. Até o Leandro comentou no início. Então, não há atuação direta no trabalhista, mas decorrente de uma ação trabalhista, você tem que pagar o INSS daquelas verbas que foram reconhecidas. Aí, nesse ponto, entra o governo com o E-Social e a necessidade de imputar os dados para poder enxergar se o recolhimento foi correto. Então, a empresa, além daquela coisa, né, leva, olhando para o lado empresarial, né, recebe uma reclamação trabalhista, tem que fazer um acordo, né, ou pagar o que foi acordado, enfim, efetua, e ao final ele tem que se preocupar com o recolhimento do INSS decorrente desse acordo trabalhista. Então, nessa parte da contribuição previdenciária, a gente atua auxiliando aí a empresa. Além de também fomentar o advogado trabalhista com as informações que ele precisa para desempenhar o papel Munindo dele. ele, né? Exato, porque a dor dele é a mesma nossa. Enquanto advogado tributarista, nós dependemos da contabilidade. O advogado trabalhista, ele vai precisar do RH, do DP, para pedir as informações sobre aquele funcionário e contestar o que ele está alegando. Então, muitas vezes isso demora, porque o DP também já está ali, né, abarrotado de situações e ele não pode entregar. E geralmente os prazos da Justiça do Trabalho são mais curtos, né? São 2 dias, muitas Isso. vezes. E aí a Mitre, né, quando o advogado tem acesso ao sistema, ele pede uma procuração eletrônica, que é simples de o seu cliente disponibilizar. A própria ferramenta vai lá na social, automaticamente, através de um robô, captura essas informações e lá, por exemplo, ele pode extrair todo o histórico daquele funcionário. Ele digita o CPF do funcionário, ele vai buscar todo o histórico de remunerações, benefícios, tudo que foi informado ao E-Social, que é a informação, digamos, oficial, né? É a escrituração eletrônica. Ele pode ter isso na palma da mão, né? Ou seja, falei que a Justiça do Trabalho tem prazos mais curtos, né? Então, agilidade aí e você ter essa inteligência mais rápida vai munir, você vai com certeza fazer ali uma defesa, o advogado trabalhista vai fazer uma defesa melhor, né? Pessoal, a gente bateu um papo aqui muito bom. Tem alguma coisa que vocês lembrem que a gente quisesse trazer para a mesa aqui? A relação do serviço de vocês com os empresários, que vocês ajudam quem não perpassou aqui pelo nosso papo? Algo do jurídico aí, dores de cabeça aí do jurídico, ou atuações da Martins Lemos Advogados junto das empresas, né? Eu acho que fica aqui realmente a necessidade de uma prestação de serviço, né, falando nesse ponto, personalizada, especializada. A advocacia em massa no tributário, ela existe em alguns pontos, mas ela é uma pequena parte do universo que é o direito tributário e o tributário em si no Brasil, né? Como o Samuel falou, o Brasil não é para amadores na parte tributária, muito menos. Então, assim, é importante o empresário se conscientizar dessa questão e realmente estar munido ali com assessores, né, que lhe ajudem, transparência, confiança para uma tomada de decisão. Acho que é... E ainda mais um grupo aí que tem mais de 30 anos de experiência com resultados aí validados e já apresentados de vários clientes, né? Vamos deixar um recado final aí, principalmente para esse empresário que quer conhecer o Grupo Martins Lemos, seja na parte da consultoria contábil ou da parte jurídica. Começar com o Samuel aqui. Você agora me botou aqui numa sinuca de Por que bico, o né? empresário deve contratar a MLTex? Cara, eu acho que segue o nosso lema, né? Que é guiar, né, as empresas para que elas possam transpor aí todos esses obstáculos, ou pelo menos ajudá-las, né, a transpor esses obstáculos aí em questões tributárias, né? Sabendo que, como você falou, né, um grupo com 30 anos, com bastante experiência. Então, eu acho que esse é o recado. Havendo uma necessidade, lembre da gente. Estamos à disposição de todos. Ainda mais nesse cenário complexo aí do De regime muitas tributário mudanças, do Brasil, né? Muitas mudanças que estão por vir. Você, grande Leandro. Falando da Mitre Web especificamente, né, a gente
A gente está, digamos, entrando agora no mercado, né, efetivamente, e dizer que você que precisa de informações, de dados, digamos, insights sobre os dados fiscais, contábeis, a ferramenta já está pronta, né, para poder ser disponibilizada. Essa ferramenta serve para outros escritórios também? Também. Então, nós estamos falando aí de advogados, contadores, gestores de departamento pessoal, gestores de RH. Aqui tem muita informação importante para o ESG. Foi um ponto que eu lembrei agora, por exemplo. No final de 2023 saiu uma lei de equiparação salarial, né? Homens e mulheres que desempenham a mesma função em empresas com mais de 100 funcionários precisam ter o mesmo nível de salário, né? Então, a gente já tem relatórios prontos para que você possa avaliar se as políticas da empresa estão alinhadas com essa norma, né? E é algo que as empresas precisam divulgar, inclusive nos sites delas, né? Então, a gente já está fazendo esse acompanhamento, então tem muita informação, dado relevante que pode se extrair através da assinatura aí da MitriWeb, e a gente está à disposição através de nossas redes sociais para fazer contato. Você levantou uma bola que a gente nem passou aqui, né? Que hoje em dia ESG está em alta, né? Que é o G de governança, né? Sim. Para as ferramentas que vocês têm aí para as empresas, ajuda demais a entrar nesse mundo. Total, né? a gente consegue mapear, por exemplo, todo o perfil de funcionários da empresa, quantos são homens, quantos são mulheres, quanto tempo já tem de casa, nós temos informações sobre etnia, tudo isso está traduzido em gráficos, né, e mostram, né, podem mostrar a preocupação da empresa, das políticas da empresa estar alinhada a essas práticas atuais, né. Então é uma forma de você acompanhar isso de uma maneira muito ágil, segura, né? E para o gestor é uma mão na roda, como se diz, né? Alice, e acompanhamento jurídico de perto? Por que as empresas, empresários têm que ter isso? E se for com o Grupo Martins e Lemos, melhor ainda, né? Com certeza. Acredito que são momentos, a empresa às vezes precisa, né? Sempre precisa, mas a depender do momento. Para superar uma crise, então é necessário um acompanhamento de perto ou para identificar oportunidades. E eu acredito que a Martins e Lemos, aí da parte de advogados, ela une algumas questões que a tradição, porque é uma empresa realmente de mais de 30 anos, clientes de casa há bastante tempo, a inovação, por conta do braço que, né, surgiu de tecnológico, e no final de contas, resultados. Né? A gente se compromete com o resultado. Não somos um escritório que faça uma tese ali e te vira depois com o teu contador. Não, a gente vai do começo ao fim e efetivamente traz um resultado para a empresa, né, para o empresário. Então, acho que é por isso, né, que os empresários devem nos contratar e podem ficar tranquilos que a segurança também a gente traz aí junto disso tudo. Então, pessoal, se você quer um parceiro que pense a sua empresa junto com você, que não tem a cabeça quadrada, geralmente contador e advogado tem a cabeça ali mais quadrada, ali no sentido de estar só querendo ali fazendo o que já é feito há muito tempo, o Grupo Martins e Lemos está pensando em inovação e tecnologia o tempo todo para te dar dados e informações para você ter resultado. Como ela falou, foco no resultado. Pessoal, eu queria agradecer aqui por vocês toparem bater esse papo. Foi bacana, acho que foi esclarecedor em muita coisa, principalmente para os empresários que são os clientes. E eu também sou empresário, aprendi demais aqui com vocês. Inclusive, vou conversar com o nosso time aí para, vamos contratar o Martins e Lemos aqui para nossa produtora aqui também, né? Mas queria agradecer vocês mais uma vez e você que está chegando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que você sempre vai acompanhar papos com empresários, com personalidades aqui do Ceará no HubX Talks. Valeu, até a próxima.